meu povo, Sextou está aqui, como vocês já sabem, pra gente falar sobre tudo que aconteceu na semana do Furacão. E acho que outra coisinha que vocês já devem saber, o que eu espero que vocês já saibam, mas não custa reforçar, é para vocês acessarem todo dia threads.com.br, nosso site de notícias que está sempre atualizado e sempre informando vocês tudo que acontece aqui no Furacão. Então, bora lá! Tivemos aí essa semana de folga, né, vamos por assim dizer, de jogos. Afinal, o jogo vai acontecer agora mais tarde, nessa sexta-feira. Então foi a primeira semana que o Barbieri teve aí de treinamentos para conseguir trabalhar com toda a equipe. A gente vai ver como é que isso vai refletir dentro de campo. A gente começa falando também aqui da base, porque o Arthur Dias, nosso zagueiro joia da base, que foi disputar o Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira, foi campeão com a nossa amarelinha. E o bom é que ele é multifunções, fez muitos jogos lá como lateral esquerdo. Agora ele volta, inclusive, para integrar o nosso plantel profissional. Vamos ver se ele vai receber aí minutos, oportunidades dentro do time. O assunto que mais deu o que falar nessa semana foi a reunião do conselho que aconteceu na segunda-feira. Foi uma reunião a portas fechadas, porém as informações foram chegando para todo mundo através dos conselheiros, né, que lá estavam e participaram dessa reunião também, né? Os jornalistas foram apurando ali todos os assuntos que foram abordados. E o assunto que mais deu polêmica, lógico, foram as contas demonstradas ali para todos os conselheiros, principalmente causando aí a dúvida quando Marcelo Petralha falou que o Atlético pode fechar a conta no vermelho e que a dívida da Arena da Baixada pode chegar a mais de 300 milhões de reais por conta aí dos potenciais construtivos que não foram vendidos ainda. O motivo da reunião foi para eleger, né, o vice, o segundo vice ali para o conselho, depois que o Gaed e o Glombi acabaram saindo, então precisava ter pelo menos 3 pessoas ali no comando. E a eleição deu o que falar também, porque foi eleito aí um cara que não fazia nem parte do conselho. Na mesma noite, então, que ele começou a fazer parte do conselho, já foi eleito como vice-presidente. Além disso, foi a primeira vez que Marcelo Petralha falou sobre o rebaixamento atlético, e eu acho assim, deveria ter falado isso para toda a torcida, não numa reunião fechada. E já sobrou culpa para todo mundo, tá? Essa história da dívida da Baixada acabou sobrando culpa para o Malucelli. O rebaixamento, ele falou que o maior culpado foi, o maior erro, vamos dizer assim, né? Foi ter contratado o Cuca, porque ficava, né, pedindo contratações ali reais, como Dudu, Gabigol, e acabou largando, né, o Atlético. E também falou sobre o time não se concentrar, ter deixado de se concentrar para os jogos por conta aí dos líderes, principalmente o Fernandinho, no caso, que foi quem pediu para que, né, o time não precisasse se concentrar mais, e diz que também esse foi um grande erro. Também acabou acontecendo ali meio que um bate-boca, né, do Marcelo Petralha com o conselheiro Fernando Azevedo, que vem encabeçando aí o manifesto do nosso Atlético. E por conta disso, o presidente teria ali perdido a paciência, mandado o Fernando calar a boca. O Fernando, na hora, se calou, mas depois fez ali uma nota de repúdio falando sobre ter sido tratado dessa forma. Outra coisa que acabou preocupando todo mundo foi que Allan Kardec passou por uma cirurgia no menisco do joelho essa semana e deve desfalcar o Atlético aí pelas próximas 6 semanas para se recuperar dessa lesão. E o fato é que, então, na centroavância, a gente vai ter aí o Mastriani, que também tá voltando de uma lesão, também fez uma cirurgia no joelho um tempo atrás. E teremos aí, então, opção. Será que o Luiz Fernando vai jogar também, vai poder jogar de 9 em algumas vezes? Vai botar o Arriagada, vai botar os meninos da base que nem receberam minutos? Enfim, essa será a situação do nosso ataque por enquanto. O que fez, principalmente, todo mundo comentar dessa cirurgia aí, né? O Allan Kardec sentiu dores contra o Cascavel, ele não jogou contra o Londrina por causa disso. E aí o departamento médico do Atlético resolveu optar pela intervenção cirúrgica. E, segundo o que dizem, ele já veio aí pro Atlético com esse problema no joelho. Para quem não caiu a ficha ainda, saíram aí
as datas bases da Série B, dos primeiros jogos ali da Série B que o Atlético vai ter. E a estreia será contra o Paysandu entre os dias 4 a 6 de abril. O primeiro clássico Atletiba deve acontecer entre os dias 27 e 29 de junho na Baixada. A última rodada também vai acontecer na Arena contra o América Mineiro no dia 22 de novembro. Para vocês saberem todas as datas ali certinho, a gente preparou uma arte especial, tá lá no Instagram da Threads e também no threads.com.br. E mais recente aconteceu no clube, né? Teve ali a coletiva de imprensa para apresentar o novo patrocínio master, que é a Viva Sorte, que vai estar estampada aqui, né, na região, a gente já sabe, meio central da camisa, mas também aqui no peito pequenininho, tá? Então, vocês não viram a imagem da camisa, eu vou deixar aqui para vocês verem. Da reunião participou o CEO da Viva Sorte, né, que falou sobre ser uma realização pessoal, ele está podendo patrocinar o Atlético. Ele morou em Curitiba em 1995 a 2000, então viu aí essa grande fase do Atlético começar a acontecer. Prometeu diversas ações para a torcida, diz que vai deixar uma equipe de marketing aqui justamente para analisar aí quais serão as melhores ações para fazer com a torcida, e elas já devem começar em março. Além dele, na reunião também estava o Luiz Alberto Kister, que é vice-presidente do Conselho Administrativo do Atlético, que lançou aí frases que a gente tá até com medo, parecido com frases que a gente ouviu no ano passado e sabe no que deu, né? Ele diz que o Atlético é um dos times que chega na Série B como uma das equipes mais bem preparadas. Nenhum outro time da Série B é tão forte quanto o nosso. E falou, inclusive, que o elenco estava sendo preparado para a Copa do Brasil também. Falou, né, sobre a dívida da Baixada também, que o Atlético tem um fundo já reservado para pagar a dívida que existe hoje, que seria a dívida sem esses potenciais construtivos serem vendidos. Então, o pode ficar no vermelho, segundo ele, é caso essa dívida aí, esses 240 milhões apenas a mais, virem realmente a ser uma dívida que o Atlético vai ter que pagar. E como eu falei, o Atlético entra em campo nessa sexta-feira. A novidade é que Bruno Zapelli está de volta à equipe, recuperou antes ali da lesão que ele teve, então vai estar à disposição para integrar aí o time do Atlético novamente, que vai jogar contra o Azures lá em Pato Branco. Lembrando que o Azures foi a única equipe para a qual o Atlético perdeu na primeira fase do Paranaense. E agora a gente está aí na fase mata-mata. Bora acompanhar como vai ser isso. E não esqueçam que tem live pós-jogo às 10h30 da noite. Para terminar esse vídeo, vamos falar de mercado. O Lucas Esquivel continua dando o que falar nessa semana, sendo esse assunto, né? Ainda mais porque foi notícia aí que ele pediu realmente para sair do Atlético. A gente já tinha comentado sobre isso, mas o Petralha não quer vender e já pediu para ele parar aí de bater o pé nessa história, que ele vai ficar no Atlético. E aí foi que ele surgiu em Buenos Aires. A galera foi lá acompanhando as redes sociais dele, estava lá em Buenos Aires, fez um stories e todo mundo ficou falando, meu Deus, foi lá fechar com o River e não sei o que. Gente, no fim ele estava em Buenos Aires para uma consulta com um médico especialista em pubs. Afinal, ele vem sofrendo com pubalgia, então ele estava lá para isso oficialmente. E o Atlético trocou o Gamarra pelo atacante Tevez do Cruzeiro, que tem apenas 19 anos e 8 jogos como profissional. Ele chegou empolgadíssimo até para jogar aqui. E para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre ele, acessa lá threads.com.br, que a gente separou todas as informações. E por fim, o Atlético fez propostas pelo volante do Queiroz. Teve passagens por Corinthians, pelo Zenit, que é a quem ele pertence, e também pelo Grêmio. Porém, a proposta não teria agradado o jogador tanto quanto em relação ao valor e também a jogar a Série B, né? Em 2024 ele atuou na maioria das vezes como reserva no Grêmio e estava lá emprestado como opção de compra. Jogou em 28 partidas e contribuiu com apenas uma assistência. É isso, galera. Lembrando, vocês sempre fiquem de olho lá em threads.com.br para saber todas as informações
do Atlético na hora, assim que saem, já tá tudo lá. E também nos sigam no Instagram, que é onde a gente divulga as notícias. Tretes oficial em todas as redes, no Instagram, no Twitter, onde vocês quiserem, no TikTok, seguir a gente vai estar lá com os nossos conteúdos. É isso, não esquece de deixar o like e também se inscrever no canal. Vejo vocês na live de pós-jogo.